Que a graça e a paz de Cristo seja com toda a igreja. Amém. Muito bom podermos estar juntos mais uma vez, como igreja, como família, podermos entoar louvores ao Senhor, cultuarmos a Deus, exaltarmos aquele que nos salvou, que nos trouxe aqui. Estamos aqui pela graça bendita dele. Ele aprove ao Senhor dispensar graça sobre nós, para que nós estivéssemos juntos aqui para glorificarmos o nome do nosso Deus em culto solene, como já foi dito aqui, em obediência ao seu chamado. Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos. Salmo 119. Nós estamos, melhor dizendo, em uma sequência de exposições sobre o pensamento de João, mas hoje nós tivemos uma mudança aí no planejamento. O reverendo Alexandre, que estaria trazendo a mensagem da noite, esteve impossibilitado de estar conosco por questões de saúde, tanto pessoal quanto na família, a sua mãe, que é um motivo que a igreja tem orado, a saúde da mãe do reverendo Alexandre. Vamos continuar orando por ela e também pelo pastor e pela sua família. E então nós vamos dar uma pausa e voltar nos 2 próximos domingos com as 2 exposições nas cartas de João. E hoje nós vamos olhar para o Salmo 119, verso 9 a 16. A palavra do Senhor diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém. Amém. Os irmãos mantenham a Bíblia aberta para nós expormos esse texto, refletirmos e sermos edificados pela palavra do Senhor. Nós estamos no momento da palavra, como foi orado pelo presbítero Moisés. Momento ímpar, sublime do nosso culto, que é a liturgia da palavra. E nessa noite eu gostaria justamente de falar sobre a palavra de Deus e o seu papel na santificação do homem. Ou, em outras palavras, a santidade como fruto de uma boa relação com as Escrituras. O trecho que nós lemos do Salmo, ele começa com uma pergunta que é importante. Nós conhecemos essa pergunta. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E não, essa não é só uma mensagem para jovens. Nós vamos ver aqui o que implica isso aos jovens. O que essa pergunta importante do salmista implica aos jovens. Mas a santidade como fruto de uma boa relação com as Escrituras, com a palavra de Deus, não é algo exclusivo apenas dos jovens. Não é apenas uma responsabilidade dos jovens, mas de todo homem que teme a Deus, de todo homem que ama a Deus e que tem a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, como autoridade sobre a sua vida. Pois bem, essa pergunta importante, de que maneira o jovem pode manter uma conduta e uma vida de pureza, ela pressupõe algumas coisas. A primeira coisa que essa pergunta pressupõe é que é um dever de qualquer crente viver em santidade. Veja, de que maneira poderá o jovem, e obviamente a palavra de Deus é destinada ao povo de Deus, àqueles que reconhecem a autoridade da palavra de Deus. Então, a pergunta, o questionamento já pressupõe isso, que é importante que nós
mantenhamos uma vida, uma conduta de pureza, de santidade. Então nós entendemos isso por meio não só desse texto, mas por meio de toda a revelação da palavra de Deus. É um dever de cada crente viver em santidade. Lembremos o que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versos 14 a 16, quando ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aí, a máxima cristã que o apóstolo Pedro nos ensina, retirada lá do texto de Levítico, porque escrito está: sede santos, porque o Senhor, eu sou santo, o Senhor é santo. O Senhor que nos chamou, o Senhor que nos livrou das antigas paixões que nós tínhamos em nossa ignorância, Ele é santo. Então todos nós devemos também viver em santidade. A santidade, o ser santo, é um atributo divino que é compartilhado conosco. Podemos viver em santidade. Obviamente não na mesma medida em que Deus é santo, mas podemos ser santos aqui nessa vida, com a presença ainda das consequências do pecado. Então é um dever de cada crente ser santo. Essa é a primeira pressuposição que nós temos aí, a partir desse importante questionamento. O segundo, que há inimigos dessa vida santa. Porque se o salmista traz o questionamento, de que maneira entende que há inimigos, há dificuldades que podem se levantar para que esse jovem do texto não seja santo. Então, se fosse simplesmente automático e simples, o questionamento não teria o peso que tem. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então, a ideia aqui é que há inimigos da vida santa, tanto na vida do jovem, que é levantado aqui, quanto na vida de cada cristão, homem e mulher. O nosso coração, a nossa própria cobiça, pode se levantar como um inimigo da conduta santa, da pureza. O diabo, o acusador, que é revelado na Escritura como o nosso inimigo, é um inimigo da vida santa. Não à toa a palavra de Deus disse: resista ao diabo, porque ele é aquele que, como Paulo diz em Efésios, é aquele que lança dardos inflamados. E nós precisamos nos proteger com a armadura desses dardos inflamados do diabo. Então, o nosso próprio coração, a nossa cobiça, pode ser um inimigo da santidade. Ou é um inimigo da santidade. Quando cedemos aos nossos prazeres pecaminosos, a nossa própria cobiça e o nosso próprio coração pecaminoso. O diabo, inimigo das nossas almas. E o mundo ao nosso redor. Veja que quando Jesus conta a parábola da semente, em que ele fala de 4 tipos de semente que representam os corações que recebem a semente do Evangelho, um deles, o texto diz que o diabo rouba a semente. E em outra semente, outra semente mais à frente diz que os prazeres do mundo sufocam a semente de germinar, de frutificar. Então veja, o diabo como inimigo da santificação, da vida pura, o mundo como inimigo da vida santa, como inimigo da santidade. Então, a partir da pergunta, nós entendemos que é um dever de cada crente viver em santidade, que existem inimigos dessa vida santa, e que, em terceiro lugar, se o jovem aparece aqui, e isso se aplica então para aqueles mais jovens, que existem lutas específicas dos que são jovens. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 22, ele disse: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então veja, o que nós dissemos aqui, que esse texto não é apenas para os mais moços, não é apenas para os mais jovens,
Mas o autor aqui traz a expressão, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho. Então isso diz para nós, ou diz aos mais jovens que estão aqui, ou do povo de Deus ali no Antigo Testamento, que ouviam esse salmo, que cantavam esse salmo de exaltação à palavra de Deus. Qualquer um de nós, os mais jovens, entendem quando vem essa pergunta, que há lutas específicas da mocidade, dessa fase da vida, e que os jovens precisam, então, estar alerta. De que maneira o jovem, o homem, a mulher, diante desses inimigos, diante dessa responsabilidade de ser santo, pode enfrentar? Como é que o salmista responde essa pergunta? Então ele diz que o jovem poderá guardar puro o seu caminho, observando a palavra de Deus. Nós já sabemos, irmãos, mas é importante relembrar a característica e o contexto desse Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Nós sabemos disso. É um salmo que tem como tema a exaltação da lei, da palavra de Deus. Esse salmo ele é escrito em uma forma acróstica. Nós até já trabalhamos isso aqui quando estávamos estudando o Antigo Testamento na nossa escola bíblica. Tá? Então, cada trecho do Salmo 119, nas nossas Bíblias aí, a cada 8 versículos, nós temos a frase que inicia essa sessão, cada sessão é iniciada com uma letra do alfabeto hebraico. Então, os primeiros 8 versos começam com Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Beth, a segunda letra do alfabeto hebraico, inicia o versículo 9, e assim por diante. Todo o alfabeto hebraico. A letra que inicia essa sessão é uma maneira poética, um tipo de literatura hebraica que existia na poesia hebraica. Então, cada uma das 22 partes do Salmo, contendo 8 linhas, inicia com a letra do alfabeto hebraico. Como mostra um comentarista, por exemplo, o salmista ele usa pelo menos 10 sinônimos para se referir à palavra de Deus, para termos uma ideia de como o Salmo tem esse tema da exaltação à lei. Então ele usa pelo menos 10 sinônimos para se referir à palavra de Deus. Todas as vezes que nós encontramos no Salmo 119 a palavra lei, a palavra testemunho, a palavra preceito, a palavra juízo, mandamento, estatuto, decreto, palavra, caminho, vereda, são sinônimos para se referir à palavra de Deus. A vontade de Deus revelada. Se atente para esse conceito. A palavra de Deus, a vontade de Deus revelada. Como diz um outro comentarista, fazendo referência a esses 10 termos sinônimos que aparecem no Salmo 119, ele diz que uma consideração cuidadosa desses termos revelará um conceito básico. É o conceito da vontade de Deus revelada ao homem. Então veja, nós que seguramos a palavra de Deus e consideramos ela como palavra de Deus, como autoridade sobre a nossa vida, temos que nos atentar para esse conceito básico da Escritura. Ela é a vontade de Deus revelada. Então, se você talvez se pergunte, olha, eu quero agradar a Deus e eu quero conhecer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, está aqui. A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada. Então, esse é um conceito básico que é demonstrado em cada um desses sinônimos. Quando lemos mandamento, testemunho, estatuto, lei, juízo, decreto, o salmista está se referindo à vontade revelada de Deus ao homem. Cada palavra revela um aspecto dessa vontade em si mesma, do método da sua revelação e do seu valor na vida humana. Como dissemos aqui no início, o que o salmista então faz na seção do Salmo que nós lemos, do verso 9 ao verso 16, é a partir dessa pergunta, né? Pergunta e resposta, de que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde, observando segundo a sua palavra. É mostrar para nós o papel da palavra no processo de santificação. A importância da palavra no processo de nos tornarmos cada vez mais puros diante do Senhor. Vivermos em santidade. E a primeira conclusão é justamente
que não há pureza longe da vontade revelada de Deus. Não há santidade longe da vontade revelada de Deus. Em outras palavras, alguém que vive distante da palavra não consegue manter uma vida de santidade. Veja o que o texto está dizendo. De que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira você pode colocar aí o homem, a mulher, o adolescente, o idoso, o homem ou a mulher, de que maneira eu posso guardar puro o meu caminho? Eu preciso observar a palavra de Deus. Não existe vida santa sem levar em conta a verdade e os princípios da palavra de Deus. Uma vida pura, ela é vivida conforme os preceitos eternos da palavra de Deus, o padrão de Deus, o padrão da palavra de Deus, o padrão ético de Deus, o padrão moral de Deus. E é observando a palavra de Deus que nos tornamos santos. E veja, irmãos, nós temos muitas vezes um conceito muito distante da realidade, muito distante da prática do que é santidade. Um conceito muito abstrato, que a gente não consegue pensar em santificação, pensar no processo de santificação de maneira prática muitas vezes. Às vezes a gente tem um conceito de santificação de maneira muito mística. Alguns dizem, olha, se eu subir no monte todos os dias, por 40 dias, e orar ali, eu me tornarei santo. Ou o que pensar, por exemplo, do conceito medieval de mosteiro. Se eu for para um mosteiro distante, no alto de uma colina, e me afastar de tudo que é ruim desse mundo, eu vou ter uma vida santa. Veja, são conceitos muito distantes, às vezes, como disse, místico, às vezes muito abstrato, que gera em nós uma dificuldade de entender esse nosso dever de santificarmos diante de Deus de maneira prática, no nosso dia a dia, na vivência prática. E essa primeira verdade, ela precisa ficar muito clara, irmãos, no nosso coração. Que se andarmos distante da palavra, andaremos também distantes de um processo ideal de santificação diante de Deus, de vencer os nossos pecados, de mortificarmos a nossa carne, de andarmos, de fato, em obediência a Deus. Veja que quando Jesus ele esteve diante de Deus, diante do Pai, orando, lá em João 17, ele disse o quê? Se os irmãos puderem colocar aí João 17 no slide. João 17. Quais foram as palavras de Jesus? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então foi o que Jesus orou a respeito dos seus discípulos e a respeito de cada um de nós, porque o texto diz que Jesus dizia, eu não oro somente por estes, mas eu oro por aqueles que vão crer em mim no futuro. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Perceba que a gente não consegue, tem dificuldade de pensar nessa ideia, nessa relação de santidade e estudo da palavra. De santidade e se debruçar na palavra, se aproximar da palavra, se aproximar do texto bíblico, se aproximar das escrituras, se aprofundar nas escrituras e observar a palavra. E aí a palavra, como meio de graça, vai me santificando. É isso que nós cremos, irmãos. Isso é uma afirmação confessional. Nós cremos que a palavra é um meio de graça. E quando ela é lida, quando ela é pregada, quando ela é estudada, quando nós meditamos na palavra, nós nos santificamos. Então, não há pureza distante da palavra. Se estivermos distante da palavra de Deus, não caminharemos no processo contínuo de santificação. Não há pureza longe da vontade revelada de Deus. Primeira verdade que o texto nos ensina. E depois, então, ele continua falando de outros aspectos, de como o jovem, o homem, a mulher, pode guardar puro o seu caminho. O que ele deve fazer? Quando ele entende, então, que ele precisa se aproximar da palavra, observar a palavra, esse observar tem alguns outros aspectos que o autor do texto nos ensina. Os versos 10 e 11,
O texto nos ensina que nós precisamos guardar a palavra no coração. Verso 10 diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É outro verso que é bastante conhecido dessa seção do texto, né? Além dessa pergunta, né, que muitas vezes é tema de culto, de jovem, de que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho, esse versículo também é muito conhecido. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Por que guardar? A palavra aqui é a ideia de esconder no coração, de internalizar a palavra, para que eu não esqueça da palavra. Eu preciso guardar a palavra para que eu não me afaste dos mandamentos divinos. Isso me ensina, irmãos, que a minha relação com a Escritura não pode ser apenas uma relação do intelecto, da mente. Porque, irmãos, isso aqui até às vezes se torna repetitivo, porque a gente fala muito sobre isso, né? Por que há tantas pessoas que conhecem o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, conhecem até línguas originais, conhecem os conceitos doutrinários e teológicos, mas demonstra na sua vida não ser alguém que teme a Deus? Porque a nossa relação com a Escritura não pode ser uma relação meramente intelectual, ela também é. Porque a fé envolve também o intelecto, a razão. Mas não é só isso. Eu preciso internalizar e guardar a palavra no meu coração para que eu não peque contra Deus. Veja a relação clara de me relacionar com a Escritura e não pecar contra Deus. Me relacionar com a Escritura e me santificar. Então não é somente memorizar versículos, não é somente conhecer superficialmente a Bíblia, mas é ter a palavra de Deus moldando o mais íntimo do nosso ser. Quando eu guardo a palavra no meu coração, veja a oração aqui, a expressão do salmista, né? Eu de todo o coração eu te busquei. E aí ele faz uma petição: não me deixes fugir aos teus mandamentos. Lembra que Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz que nós precisamos meditar na palavra, mas nós precisamos praticar a palavra. Porque ele diz que aquele que só lê, que só conhece intelectualmente a palavra, é como alguém que olha uma imagem, um reflexo, e depois ele sai e ele não lembra mais da imagem, ele não guarda a imagem. Mas aquele que tem uma relação profunda com a palavra, de conhecer a palavra, estudar a palavra e praticar a palavra, ele então agrada ao Senhor. Esse poderíamos dizer que é o processo de esconder a palavra, de guardar a palavra no mais íntimo do seu ser. Veja que a palavra coração ela é importante nas Escrituras. Porque coração na Bíblia é a sede da vontade humana, da racionalidade humana, dos sentimentos, das emoções humanas. É o cerne, é o centro da vida humana, essa expressão que aparece no texto bíblico para coração. Por isso o autor de Provérbios diz: olha, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Guarda o coração. O coração, a sede da vontade, da racionalidade, das emoções, dos sentimentos humanos. E eu guardo a palavra no mais íntimo do meu ser. É o que eu guardo e carrego comigo em todo lugar. E molda as minhas palavras, os meus pensamentos e as minhas ações. Não só conheço, porque isso também é o próximo ponto que nós vemos aqui. Eu tenho que guardar a palavra, mas para guardar a palavra, eu tenho que ter uma sede de conhecimento pela palavra. Que é a outra característica que o texto nos diz aqui. Verso 12 diz assim: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Mais uma petição que o salmista faz aqui. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus
preceitos. No verso 15 ele diz: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Para que eu guarde o meu caminho puro, para que eu guarde o meu caminho em um processo contínuo de santificação diante de Deus, eu preciso ter sede por conhecer a palavra. Sede por conhecer as Escrituras. Ele diz: ensina-me, Senhor, os teus preceitos. O desejo dele, no verso 15, eu vou meditar nos preceitos do Senhor, eu vou ter respeito às veredas do Senhor. Lembra dos sinônimos? Então, preceito no verso 12 é a palavra, ele repete preceito no verso 15, veredas no verso 15, está se referindo à mesma coisa, a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada. Eu terei respeito à palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus, e eu vou querer conhecer a palavra de Deus, ter sede pelo conhecimento da palavra de Deus. Essa é uma oração que nós devemos fazer. Senhor, ensina-nos a tua palavra. Então, quando nós nos dirigimos, por exemplo, à igreja, em momentos de estudo da palavra, no culto em que será ministrada e pregada a palavra, isso deve ser motivado, primeiro, pela glória de Deus. Eu quero glorificar a Deus, eu quero cultuar a Deus com os meus irmãos, eu fui chamado para isso, eu entendo que eu fui chamado para isso, e em tudo isso também a minha sede por conhecer mais a Deus, por conhecer mais a palavra de Deus, para que eu continue me santificando. Para conhecer, irmãos, nós precisamos meditar na palavra, dar atenção à palavra, estudá-la diligentemente. Nosso dia a dia, irmãos, nós precisamos entender que há uma necessidade nossa de nos debruçarmos na palavra todos os dias para conhecermos o Senhor, para conhecermos a palavra. Então veja, todos os dias você entende, eu tenho necessidade de comer, eu tenho necessidade de beber água. E eu particularmente, por ser uma pessoa que bebe pouca água, eu reconheço que eu bebo pouca água, e quando está mais frio, quando chega à noite, às vezes assim, eu dá aquele estalo assim, eu acho que eu não bebi um copo d'água hoje. Aí tem os irmãos pensando aí, daqui a pouco está aí sofrendo com pedra nos rins, né? Eu acho que os irmãos estão tudo pensando nisso aí, né? Mas eu tenho isso, eu não tomo muita água, e nos dias mais frios eu percebo isso, olha, não bebi água. Aí quando eu penso isso, eu digo assim, eu preciso beber água, não estou com sede, não estou com vontade, não tenho a vontade, mas eu preciso beber água. Talvez com a comida a gente não tenha tanto essa relação, né? Comida a gente come mesmo, né? A vontade está sempre presente em nossa vida, né? Do dia a dia, né? De comer. Mas talvez a água nem tanto. E aí a gente precisa lembrar, olha, eu tenho que beber água, eu preciso beber água. Então veja, o conhecer a palavra, ele primeiro surge de um entendimento da necessidade. Eu tenho respeito à palavra, eu preciso conhecer a palavra. Conhecer Deus por meio da sua vontade revelada. Conhecer Deus por meio da sua palavra. E então eu medito na palavra, eu dou atenção a ela. Eu dedico tempo à palavra, porque eu preciso. Aí você pode perguntar assim, mas então eu tenho que fazer todo dia assim, só como essa mera obrigação? Não, nós precisamos ter prazer. É o que nós vemos aqui também no salmista, né? Temos prazer, alegria na palavra. Mas talvez se você não tenha isso hoje, primeiro você tem que entender a sua necessidade da palavra, e você começa uma relação, uma boa e saudável relação com a palavra, e você vai desenvolvendo esse desejo, esse amor pela palavra. Mas eu entendo que eu preciso meditar na palavra. Isso nos lembra, irmãos, o que o salmista escreve aqui, meditarei nos teus preceitos, aquilo que está dito na abertura do livro dos Salmos. No Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mais uma vez, nós temos aqui a relação que eu quero deixar claro para os irmãos. A nossa meditação é o papel da palavra no processo de santificação, ou a santidade como um fruto de uma boa relação com as Escrituras. E mais uma vez, no Salmo 1, nós vemos essa relação. Veja que o salmista diz, o homem é bem-aventurado, é mais que feliz o homem que
não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. O que é isso? É uma vida de pecado. É uma vida contrária à santidade de Deus. Não se assenta na roda dos escarnecedores. É o homem que aprova a conduta maligna, que aprova a conduta do mal, pecaminosa. Então, o homem que é bem-aventurado, ele não tem essa conduta. Antes, o seu prazer está na palavra de Deus. E então nela medita de dia e de noite, diariamente. Se formos levando ao pé da letra o texto, né, pelo menos 2 vezes, né? O salmista medita na palavra de dia e de noite, pelo menos 2 vezes. Meditar na palavra, nós precisamos conhecer a palavra. E mais, ter sede por esse conhecimento. Desenvolver um prazer pelo conhecimento da palavra para mantermos a nossa vida pura, mantermos uma vida de santidade. Ainda um outro aspecto que o salmista nos ensina sobre essa relação da palavra com a santidade é que nós, ou seja, aqueles que querem manter uma vida pura, aqueles que querem guardar o seu caminho puro e continuamente se santificar ao Senhor, precisa deixar que a palavra permeie a sua boca, a sua conversa. Ele precisa falar da palavra, anunciar a palavra. O verso 13 diz assim: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Nós somos chamados, irmãos, por Deus, para anunciar a palavra. Todos nós somos chamados a pregar, a pregoar a palavra de Deus. Aos perdidos, àqueles que não conhecem a Deus ainda. Nós somos chamados a aconselhar o nosso irmão por meio da palavra. Veja que o Novo Testamento nos ensina que o aconselhamento na igreja, ele deve ser mútuo. Aconselhai-vos mutuamente. Como é que eu aconselho no contexto da igreja? É a partir da minha compreensão do mundo? É a partir da minha visão? É a partir do que eu entendo ser o certo? Não, é pautado na palavra. O aconselhamento mútuo no contexto da igreja deve ser pautado nas Escrituras. Por isso eu preciso, como nós vimos antes, conhecer a palavra, guardar a palavra e então falar a palavra. Os irmãos estavam aqui do louvor ontem na Batista, lá quando eu estava pregando, estávamos na igreja Batista ontem, e eu lembrei do texto que diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? A palavra de Deus diz isso. A boca deixa jorrar aquilo que está no coração. Então veja a relação com os pontos e aspectos que nós colocamos aqui. Eu guardei a palavra no coração, então o que é que eu vou ter nos meus lábios? A palavra. As verdades de Deus. Os princípios da palavra. Então nós precisamos anunciar, pregar aos perdidos, aconselhar uns aos outros e deixar que a palavra de Deus molde as nossas conversas. Veja, a palavra de Deus condena o falar indevidamente, o falar maliciosamente, usar a língua para amaldiçoar. A Bíblia nos alerta desse pequeno órgão que pode colocar tudo a perder. Pequeno órgão que é a língua, que pode manchar toda a nossa conduta, a nossa vida. O modo de falar. Nós precisamos manter uma conversa santa. E então nós precisamos falar sobre a palavra. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Veja o que Paulo, por exemplo, escreve aos Efésios, capítulo 5, versos 18 a 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Falando entre vós com a palavra, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com a palavra, os salmos inspirados de Deus por Deus. Então, a palavra precisa permear o nosso linguajar, as nossas conversas. Nós precisamos pregar da palavra. Veja que alguém que recebe uma boa notícia,
fala dessa boa notícia. Então o evangelho é uma boa notícia. A palavra nos conta uma boa notícia. Então nós precisamos falar. Veja que aqueles que se encontravam com Jesus no seu ministério, teve até ocasiões que Jesus dizia assim, olha, não fala nada. Eu não servia de nada. A pessoa saía falando pelos cotovelos. Encontrei o Messias, fui curado, fui alcançado. Porque ele entendia o que a que ele tinha sido exposto. O evangelho, a mensagem. Ou melhor, a quem ele tinha sido exposto, que é o próprio verbo encarnado, o Deus, o Filho de Deus. Então ele conta, ele fala sobre isso. Alguém animado fala. Né? Alguém pode dizer até assim, né? Vai contar uma coisa boa, né? Uma boa notícia, por exemplo. Uma mulher buscando engravidar por muito tempo, aí consegue engravidar. Aí conta ao esposo, e aí diz assim, vamos esperar um tempinho para anunciar. Só que aí vai e conta a mãe, a sogra. O que é a mãe, a avó, né, da criança? Tá bom, não vou contar a ninguém, mas começa, né? Todo mundo tem alguém que confia. Porque está feliz, está animada, né? Então, eita, disse para eu não contar, mas eu vou contar. Né? Porque quer contar, está animado com a notícia. Então, veja, irmãos, a palavra de Deus é preciosa. Nós vamos falar aqui sobre o valor no próximo ponto. Sobre o valor da palavra. Então, eu quero falar sobre a palavra. Eu quero que os meus diálogos sejam sobre a palavra. Sobre a verdade de Deus. Ou que qualquer conduta minha, qualquer conversa minha, seja permeada pela palavra. Talvez até a mais corriqueira, ou considerada por muitos conversa banal, deve ser moldada pelo princípio da palavra. Por exemplo, um grupo de amigos conversando sobre futebol. Então, como é que eles vão falar sobre futebol? Vão xingar o outro? O cara é crente, aí vai falar sobre futebol, aí o cara começa logo a ficar irritado, quer bater no outro, quer xingar o outro. Não tem deixado que os princípios da palavra molde a sua conversa. Ele deve falar sobre futebol, mas falar de uma maneira piedosa. Usando o exemplo do futebol, por exemplo, quando a gente está torcendo pelo nosso time, e aí o time adversário faz uma falta no jogador do nosso time, né? E aí naquela primeira cena ao vivo a gente, epa, falta, né? A gente faz junto com os companheiros lá. Aí depois passa o replay de perto, né? Aí o atleta do seu time se joga com a cara dura. Aí depois você vai conversar com os amigos lá, aí os amigos estão dizendo, tá vendo? Não, foi falta. O cara não quer nem acreditar no que viu, por causa que o time dele tem que sempre tá certo. Não, o atleta do meu time realmente se jogou, foi injusto. Cavou o pênalti, ou fez uma outra coisa. Então, ou seja, se a palavra nos ensina sobre verdade, então a gente tem que conversar, quando for conversar sobre futebol, sobre qualquer outra coisa, com verdade, de maneira piedosa. Olha, realmente, eu queria que não fosse não, mas meu time ganhou injustamente. Eu tenho que, né, reconhecer isso. Porque é a verdade, nós defendemos a verdade. Então, isso são exemplos de como os princípios da palavra podem moldar a nossa conversa. Mas o salmista continua dizendo para nós um outro aspecto dessa relação da palavra e da santidade. Nós precisamos, para manter uma vida pura, uma vida santa, entender o valor da palavra. Entender o valor da palavra. Verso 14 diz assim, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. A palavra de Deus, irmãos, ela é infinitamente mais valiosa do que qualquer bem que esse mundo pode nos oferecer. E nós precisamos entender isso. A palavra é algo valioso e muito valioso. As riquezas desse mundo, irmãos, guiam o coração das pessoas. Pautam as suas decisões. Não à toa, as riquezas é um dos grandes ídolos do ser humano, da nossa geração e de gerações passadas. Homens na história fizeram barbaridade por riquezas.
A maioria das guerras acontecem por riquezas, territórios que significam riquezas para aquelas nações. Então, várias barbáries ocorreram na história por conta das riquezas, porque elas guiam o coração do mundo. Mas se nós entendemos o valor da palavra, entendemos e colocamos a palavra no lugar que lhe é devido, nós vamos considerá-la mais valiosa do que qualquer outro bem que esse mundo pode nos oferecer. As pessoas deste mundo vivem para buscar mais e mais riquezas. Quando nós estimamos a palavra, entendemos o valor da palavra, mais do que qualquer coisa desse mundo, então nós vamos buscar a palavra. E como o verso 16 diz, terei prazer. Nós vamos ver isso mais à frente, nesse último ponto. Terei prazer na palavra, porque eu entendi o valor dela. Então as riquezas, as coisas que as pessoas consideram valiosas nesse mundo, dão prazer. A grande pergunta que muitas pessoas fazem é se o dinheiro traz felicidade, né? Se as riquezas trazem contentamento, felicidade plena. E aí alguns dizem que sim, outros dizem que não, outros dizem que depende. Mas se nós entendemos o valor e depositamos valor, entendemos o valor que a palavra tem intrinsecamente, nós vamos então estimá-la. E entender, como o salmista diz, mais me regozijo, ou como o verso 16 diz, tenho prazer na palavra, mais do que qualquer outras riquezas, mais do que qualquer outra coisa que esse mundo pode me oferecer. Eu entendi o valor da palavra. Então, a palavra vai guiar as minhas decisões e pautar o meu coração, as minhas decisões e guiar o meu coração a uma conduta santa, a uma conduta de pureza diante do Senhor. Porque eu entendi o valor da palavra. E como nós dissemos, o último aspecto, eu terei prazer na palavra. Verso 16, terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Se aproximar da palavra, irmãos, é uma questão de vida. Valorizarmos a palavra, conhecermos a palavra, meditarmos na palavra, é uma questão de estarmos vivos espiritualmente. Temos que entender, como nós dissemos já aqui durante a exposição, que temos a necessidade da palavra, mas precisamos caminhar para além disso, para desenvolver um prazer na palavra. O próprio salmista, né, que escreve o Salmo 119, ele diz no verso 97, quanto amo a tua lei, quanto amo a tua palavra. A consequência, aquilo que nós já vimos, é a minha meditação todo dia. Porque eu amo a palavra. Quanto eu amo a tua lei. Nós precisamos desenvolver isso, irmãos. Se você não ama a palavra de Deus desta maneira, você precisa desenvolver isso. Você precisa desenvolver amor e prazer pela palavra. Porque há uma profunda alegria, irmãos, em observar e praticar a palavra de Deus. Quando nós voltamos aqui a alguns versos, né, começamos aqui no verso 9, mas os versos 2 e 3, o salmista declara, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Mais uma vez a expressão bem-aventurado, mais que feliz, contente no Senhor, por guardar a sua palavra, por buscar a palavra de todo o coração e não praticar a iniquidade, não praticar o pecado. Diante da verdade exposta no texto e da relação da palavra, de uma boa relação com a palavra e o resultado dela, que é a santificação, a pergunta surge: você deseja manter puro o seu caminho? Homem, mulher, jovem, adolescente. Você tem desejo por isso? Por manter a sua conduta, a sua vereda, o seu caminho puro?
Você deseja ter uma vida santa diante de Deus? Então, como tem sido a sua relação com as Escrituras? Você tem lido com que frequência as Escrituras? Você tem meditado na palavra com que frequência? Como você está próximo da palavra de Deus? Qual o espaço que a palavra de Deus ocupa no seu coração? De que maneira a palavra tem pautado as suas decisões? O quanto você conhece da palavra, ou o quanto você tem desejo e sede por conhecer a palavra? Como tem sido a sua alegria em ler a palavra, em ouvir a palavra, em meditar na palavra? Então isso é importante, irmãos. Porque alguns podem chegar analisando a sua vida, dizendo assim: é difícil vencer os pecados, as tentações. E aí pedem ajuda, e aí pedem oração, ora por mim. Está difícil vencer as lutas, as tentações, o pecado, está difícil manter uma vida pura. Mas qual tem sido a sua relação com a palavra? Porque se você está distante da palavra, é natural que você esteja fraco. É natural que você esteja à mercê da sua cobiça, do seu próprio coração, do seu pecado. E é natural que você não tenha uma vida santa se você está distante da palavra. É natural. É uma consequência natural. Então, não fique esperando, irmãos, que algo mágico aconteça e que te torne santo da noite para o dia. Que faça com que o seu caminho seja puro. O que nós precisamos fazer? Buscar a Deus por meio da palavra. Valorizar a palavra, conhecer a palavra, falar dela constantemente, desenvolver um prazer pela palavra e então guardá-la no mais íntimo do nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos ao Senhor porque a Tua palavra ela é suficiente, poderosa. Tua palavra bendita, Deus. E nós te agradecemos e engrandecemos o Teu nome pela palavra aqui pregada. Nós confiamos, ó Pai, no poder da Tua palavra. Não em palavras de sabedoria humana, não em eloquências, mas nós confiamos na palavra do Senhor, que pregada e anunciada com fidelidade é meio de graça para nós. Por isso, ó Deus, faça com que essas verdades ocupem um lugar especial em nosso coração, para que de fato possamos amar, ter prazer, conhecer, buscar, meditar na Tua palavra, ó Deus. E assim então desenvolvermos uma vida santa diante do Senhor. Glorificarmos e agradarmos ao Senhor com uma conduta pura diante do Senhor. Em Cristo, para a glória do Senhor, que nós oramos. Amém e amém.